Continuando, capítulo 2, subtítulo: A supremacia do DNA. Você já deve ter percebido que eu ainda não falei sobre o DNA, mas há um motivo. A mudança da carga eletromagnética das proteínas é a responsável pelo movimento que gera o comportamento delas, e não o DNA. Até hoje, não sei como podemos pensar que os genes controlam a biologia. Em A Origem das Espécies, lá vem Darwin, sugeria que os fatores hereditários eram passados de geração em geração, controlando as características de cada uma delas. A influência dessa teoria foi tão grande que os cientistas acabaram concentrando suas pesquisas em identificar o material hereditário que acreditavam ser a base da vida. Em 1910, análises microscópicas revelaram que as informações hereditárias que passavam de uma geração para outra estavam nos cromossomos, estruturas semelhantes a fios que se tornam visíveis nas células no momento em que elas se dividem em dois filhotes. Os cromossomos são incorporados à organela maior desses filhotes, o núcleo. Os cientistas isolaram então o núcleo, dissecaram os cromossomos e descobriram que os elementos hereditários eram compostos de apenas dois tipos de moléculas, proteína e DNA. Perceberam então que, de alguma maneira, as máquinas de proteína da vida faziam parte da estrutura e da função dessas células de cromossomos. Moléculas de DNA são longas e têm o formato de um fio. São compostas de 4 produtos químicos que contêm nitrogênio, chamados bases: adenina, timina, citosina e guanina. A descoberta de Watson e Crick sobre a estrutura do DNA levou à conclusão de que as sequências da bases A, T, C e G explicam a sequência de aminoácidos em uma espinha dorsal de proteína. Esses longos fios de moléculas de DNA podem ser subdivididos em genes isolados, segmentos que fornecem o projeto de proteínas específicas. O código para se criar máquinas de proteína havia sido finalmente desvendado. Watson e Crick também explicaram por que o DNA é a molécula hereditária perfeita. Cada um desses fios é normalmente entrelaçado ao outro, uma configuração chamada de dupla espiral. O conceito genial desse sistema é que as sequências das bases de DNA em ambas as espirais são cópias perfeitas uma da outra. Então, se elas se separam, cada uma contém as informações necessárias para criar uma cópia exata de si. Essa característica lhes permite ser autorreprodutora. Por isso, os cientistas imaginaram que o DNA pudesse controlar seu processo de duplicação, ou seja, que fosse dono do próprio nariz. O conceito de que DNA tivesse esse poder de reprodução e também que servisse de modelo para as proteínas levou Francis Crick a criar o dogma central da biologia, a crença de que o DNA controla a vida. Este dogma passou a ser tão importante para a biologia moderna que se tornou algo como os 10 mandamentos da ciência, também chamado de supremacia do DNA. Está presente em todos os textos científicos da atualidade. O DNA figura com destaque na teoria do funcionamento da vida, seguindo de perto pelo RNA. O RNA é uma espécie de fotocópia do DNA, um gabarito físico que contém todas as sequências de aminoácidos que formam a espinha dorsal de uma proteína. O diagrama da supremacia do DNA descreve a base lógica da era do determinismo genético. Como as características de um organismo vivo são definidas pela natureza de suas proteínas e o código delas está no DNA.
Faz todo sentido dizer que ele é sua causa ou fator determinante.